Nós estamos na série Reis de Israel. E nós tratamos na semana passada, retrasada, na verdade, que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, nós tratamos do primeiro rei. E nós falamos acerca do primeiro rei de Israel. Vocês lembram? Quem é o primeiro rei? Saul, muito bem. E agora nós vamos tratar acerca do segundo rei de Israel. Quem é o segundo rei de Israel? Davi? Será que é Davi? Coloca aí pra gente. Isbosete. Esse daí é um rei não muito bem lembrado, né? Porque ele está ali, olha. Entre Saul e Davi, nós temos Isbosete. E é um rei esquecido. É um rei que a gente quase não se lembra. A gente fala sobre os reis de Israel, a gente vai falar de Saul, de Davi e de Salomão. Esses são os três reis que a gente mais lembra, na verdade. Mas Isbosete está aí no meio. E a gente vai aprender um pouquinho acerca de Isbosete, quem foi Isbosete, como que foi o reinado dele. E ao a gente ler, ao a gente aprender um pouco da vida de Isbosete, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dar algumas lições para que a gente possa retirar para os dias de hoje. Amém? Então, primeira coisa, nós terminamos então nosso culto da semana retrasada, nossa palavra, falando acerca de Saul, e que Saul ele foi o primeiro rei de Israel, mas para passar o reinado então para Isbosete, há a necessidade da gente entender um pouco também da morte de Saul. Então Saul ele vem a falecer em campo de batalha. Saul ele inicia o seu reinado, como nós falamos aqui, ele foi um rei, ao contrário de que muitos pensam, ele foi um rei ungido por Deus, escolhido por Deus. A gente tratou sobre isso, né? A gente tentou mudar a nossa mentalidade em relação a Saul. O problema de Saul foi o seu proceder durante o seu reinado, as coisas que ele fez, que fez com que ele se afastasse de Deus. E se afastou tanto de Deus que ele acabou perdendo o seu reinado. Aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que Deus tinha entregado para ele, ele perde isso daí e ele acaba falecendo, morrendo em campo de batalha. E existem duas versões para essa morte de Saul. Como que aconteceu a morte de Saul? A primeira versão está escrito no primeiro livro de Samuel 3, do 4 ao 5. Primeiro livro de Samuel 3... Não, primeiro livro, 31, desculpa, 31, do 4 ao 5. Isso. Eu vou ler assim a primeira versão e depois a gente vai ler a segunda versão e tirar algumas conclusões em relação a isso. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Quem eram esses incircuncisos? Eram os filisteus que estavam vindo ao ataque e eles acabaram perdendo essa guerra. Israel acaba perdendo essa guerra, eles estão fugindo enquanto os filisteus estão vindo e ele sofre uma ferida, ele é atingido por um arco, por uma flecha que atravessa ele vê que aquela situação está totalmente complicada, que ele não iria sobreviver àquele ferimento daquela flecha. E então aí começa a leitura que a gente acabou de dizer. Ele, diante dessa situação, com a flecha atravessada em seu corpo, ele diz assim: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. E existe uma segunda versão a respeito disso. Então nós estamos vendo aqui que foi praticamente aí um suicídio. Ele coloca a espada e ele se joga sobre aquela espada. Aliás, ele já estava ferido, né? Então ele vendo toda essa situação, ele
ele faz isso, pensa em tirar sua própria vida, para que ele não caia nas mãos dos filisteus. E existe uma segunda versão, que está lá em 2 Samuel 1, 8:10. Ô Vini, diminui só um tiquinho esse meu volume. O que acontece? Está lá, Davi chega-se, um homem, um rapaz, um jovem, chega diante de Davi e começa a entregar essa mensagem para Davi. Ele traz a notícia para Davi que Saul e Jonatas estavam mortos, e ele começa então a Davi falar: então me conta o que aconteceu, como você sabe que realmente Saul está morto? Então aí começa a nossa palavra, o versículo aí, nossa leitura, desculpa. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou, ele quem? Saul, vem aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então aqui há duas versões. A primeira versão, Davi se joga e ao escudeiro ver que Davi está ali sobre a espada, o escudeiro joga em cima e acaba de matar Saul. Há uma outra versão onde esse homem, esse jovem, passa por ali, vê Saul agonizando na morte, e Saul pede para ele: olha, me mate. E ele não quer, mas ele força, fala para ele matar, e ele acaba matando Saul, dando um golpe derradeiro sobre Saul, e tira de Saul a coroa e o bracelete. E ele pega a coroa e o bracelete e leva então para Davi, porque Davi era um grande inimigo, né? Saul, na verdade, tinha Davi como um grande inimigo. Então esse rapaz quer se dar bem. Então aí a gente tem que ver quem que é que está certo nessa história, né? Mas penso eu que esse jovem aí apenas estava se aproveitando da situação. Ele viu que Saul estava morto, que o escudeiro já tinha matado, conforme diz o relato aqui. Ele passa por ali, vê o rei morto, ele fala assim: vou me dar bem. Ele cata então a coroa, cata o bracelete e fala: vou levar para Davi. Chega lá em Davi, ele vai me dar um bom cargo, me dar um bom dinheiro, e eu vou falar que eu que matei Saul. Por quê? Porque eu sei que Saul era um grande inimigo de Davi, então eu vou estar dando essa notícia falando que eu matei. Certamente Davi vai me colocar para cima, vai me dar um cargo, vai me encher de riquezas, mas não é isso que acontece. Davi tem um coração justo. Davi, ele, ao saber que Saul está morto, que aquele homem fala que ele matou Saul, ele acaba então por matar esse homem. Você não deveria ter feito isso com o ungido do Senhor, né? E aí é onde ele tenta se dar bem, mas às vezes, nessas situações, acabou se dando mal. E aí a gente já tira uma lição, né? Para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado com aquilo que a gente acha que em determinados momentos a gente vai se dar bem, vai contar uma história que às vezes nem sempre condiz com a realidade, para que a gente tire alguma vantagem. Mas acima de tudo isso está um grande juiz, que é Deus. E nessa situação, nessa querer tirar vantagem, esse homem perde a própria vida. E assim acontece com muitos de nós. A gente querendo, de alguma forma, tirar vantagem de alguma situação, às vezes a gente querendo, de alguma forma, contar uma história um pouco distorcida daquilo que aconteceu, para que a gente possa receber créditos. Na verdade, a gente se esquece que acima de todos está um juiz, e esse juiz é justo. E essa justiça pode nos alcançar. Amém? Então aí nós já tiramos uma lição. Tomem cuidados, sempre dizer a verdade, não importa se naquele momento você pensa que pode ficar prejudicado, mas a verdade sempre vai prevalecer. E Deus está olhando para você. Por mais que naquele momento você possa sentir que você foi prejudicado, mas lá na frente, de alguma forma, isso daí vai voltar
positivamente para você. A mentira, a distorção, ela não tem bom agrado com o Senhor. Deus odeia balanças desonestas. Inclusive, não só desonestidade naquilo que a gente trabalha, mas também no nosso falar, no nosso agir, na nossa maneira de proceder. Amém? No nosso convívio, do nosso trabalho, para a gente sempre estar cuidando disso daí. E quem é Isbosete? Né? Quem é esse homem que foi o segundo rei sobre Israel? Isbosete, na verdade, o nome verdadeiro dele, possivelmente, é Esbaal, conforme está escrito lá no livro de Crônicas. E Esbaal significa Baal, a palavra Baal significa Senhor. Esbaal significa o Senhor existe, o Senhor é. Só que o que aconteceu? Depois, a palavra Baal ficou muito ligado à idolatria, né? Aqueles adoradores de Baal. E aí aconteceu que essa palavra Baal ficou um pouco pejorativa. Então, alguns escritores resolveram mudar o nome de Esbaal para Isbosete. Então, o nome Isbosete é um nome dele modificado por causa que Baal ficou pejorativo. Ficou muito ligado à idolatria. Mas Esbaal, na época que Isbosete vivia, era um nome que estava exaltando a Deus. Esbaal, o Senhor existe, o Senhor é. Tá bom? Então, não era algo pejorativo. E ele é o filho mais novo de Saul. Dos filhos de Saul, ele é o mais novo, o homem, né? Da parte de homem, porque somente homem poderia estar assumindo o reinado. Então, ele é o homem, ele é dos meninos, ele é o mais novo. E, possivelmente, ele era filho de uma concubina de Saul. Então, o rei ele podia ter esposas e concubinas, tá? Davi vai ter várias esposas e várias concubinas, Salomão também, várias esposas e várias concubinas. Saul não tem tantas esposas. A Bíblia traz apenas 2 esposas e algumas concubinas. Possivelmente, Isbosete é filho de uma dessas concubinas. Mas e aí, como acontece então a coroação? Como que Isbosete se torna rei sobre Israel? Nós já vimos aí a morte de Saul. Então, a morte de Saul vai abrir margem para que um rei tenha que substituir Saul. Então, quando Saul morre, fica aberta a oportunidade aí, a vaga de rei. Então, eles tiveram que agir rápido. E como que nós vamos entender isso? Lendo lá em 2 Samuel 2, do verso 8 ao 10. 2 Samuel 2, do 8 ao 10. Enquanto isso, Abner, gostaria que vocês grifassem esse nome, Abner, tá? Filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assure, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi. Então, primeiro nós temos que entender aí quem é Abner. Abner é a figura central no reinado de Isbosete. Abner era primo de Saul. O pai de Abner e o pai de Saul eram irmãos. Então, ele era primo em 1º grau de Saul e primo de 2º grau de Isbosete. Então, eles eram primos. E ele era um comandante. E ele tinha grande prestígio, era um comandante muito habilidoso, um homem de guerra, benjamita, porque Saul vem da tribo dos benjamins, Isbosete também, por ser filho, vem da tribo de Benjamim. Ele tinha grande prestígio, um general de guerra muito forte. O exército todo de Saul estava nas mãos de Abner. Ele era o general. Todo o exército de Saul, todo o exército de Israel estava sob o comando de Abner. Então, Abner,
ele leva Esbozete para que Esbozete seja rei. Então, diferentemente de Saul, onde nós estudamos no sermão passado, o Saul ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus, ele foi preparado, o profeta Samuel ungiu ele, o primeiro ano do reinado de Saul, Saul ficou com ele, bem diferente em relação a Esbozete. Quem aqui coloca Esbozete como rei é um homem. Então aqui nós já tiramos uma lição. Que é possível uma pessoa ser líder, mas não ter unção. É possível uma pessoa ser líder, mas não ter unção. É possível ela chegar à liderança, mas não ter unção. É o caso de Esbozete. Ele não foi ungido, a unção não estava sobre ele, mas homens influentes, homens com poder, o colocaram como rei. Então é possível ser líder e não ter unção. E existe uma diferença entre ser ungido e ter unção. Vocês sabiam? Que existe uma diferença entre ser ungido ou ungido e ter unção? O que é ser ungido? Ungido é o que a Bíblia traz para nós sobre aqueles homens que foram separados, foram ungidos para um determinado fim. Então Samuel ele unge Saul para ser rei. Então derrama sobre ele azeite, derrama sobre ele a unção, e sobre Saul a gente viu, estudamos no nosso sermão passado, o Espírito Santo esteve sobre Saul. Nós vimos isso. Então ele era um ungido. Saul era um ungido do Senhor, porque ele estava desempenhando a função de rei. Ok? E o que é ter unção? Ter unção é você ter a presença do Espírito Santo. Então é diferente. Um ungido, aquele que ele é separado por Deus para uma função, rei. Ter a unção é você ter a presença do Espírito Santo. Então nós já tiramos algumas coisas. Possivelmente vocês já viram algumas pessoas, alguns líderes, dizendo a seguinte palavra: não toque no ungido do Senhor, se colocando ele próprio como sendo ungido. E isso não é algo que está presente no Novo Testamento. Ungido eram os reis. Quem é o nosso rei hoje? Jesus. Então, quando nós falamos do ungido do Senhor, nós estamos falando de quem? Jesus. Então, ao você se colocar como sendo ungido do Senhor, você está se colocando no lugar de quem? De Jesus. Olha, às vezes faz isso sem ter total entendimento daquilo que está falando. Então, olha a situação, olha a gravidade do que uma pessoa está falando quando ela se diz ungida do Senhor. Quando ela se diz ungida do Senhor, ela está se colocando no lugar de Jesus. Ungido nós temos apenas um. E ele se chama Jesus Cristo. Ele está sentado ao lado direito do nosso Deus. É lá que ele está, reinando no seu trono. Somente ele. Então, Claudinei está dizendo então que você como pastor não é ungido do Senhor? Longe, amém. Bem longe. Muito longe, né? Todos nós estamos passíveis. Normalmente isso se fala numa tentativa de talvez assim tentar dar uma exortação para aquela pessoa, para aquele líder, e esse líder não aceitando essa exortação, ele diz assim: não toque no ungido do Senhor, é só Deus que pode falar comigo. Não é assim. Nós, líderes, eu como pastor, estou tão passível de erro como qualquer um de vocês. E assim como um servo do Senhor, também estou aqui disposto a ser exortado caso o meu procedimento não seja
o melhor possível. Então, assim como vocês também estão passíveis de ser exortados. Então, não há no reino de Deus, não há no reino de Jesus alguém que está acima. Acima apenas Jesus. Depois, nós estamos no mesmo patamar, todo mundo. Eu e você. Eu, como pastor, como eu digo sempre, não sou aquele que mais mando, mas aquele que mais sirvo. Aquele que mais sirvo. Essa minha função aqui é servir vocês. De que maneira? Com uma palavra, como estou fazendo hoje aqui. Estudei durante a semana toda. Estudo aprofundadamente. Me dediquei horas para poder vir aqui e entregar para vocês o melhor que eu posso. A palavra de Deus. Estou servindo vocês com a palavra. Quando você precisa de, às vezes, uma situação no trabalho, uma situação no casamento, nós servimos também exortando, aconselhando, levando a palavra para cada um de vocês, uma palavra de esperança quando está desanimado, uma palavra de conforto, até uma palavra de exortação, se assim for necessário. Essa é a função. Então não existe esse negócio de ungido do Senhor, tá? Para líderes, não. Ungido do Senhor só existe um, e ele chama Jesus Cristo. Na época do Antigo Testamento, eram os reis. Foi Saul, foi Davi e foi Salomão. Esbozete foi um rei sobre Israel, mas ele não foi ungido por Deus. Não foi designado por Deus. Foi a ação de um homem. Tá bom? Bom, seguindo. Nós lemos nesse texto também que Abner leva Esbozete para uma cidade e ali estabelece a capital do reinado de Esbozete. Essa cidade chama-se Manaim. Coloca aí para mim. Eu trouxe aqui um mapa para a gente poder se localizar, tá bom? Então aqui desse lado eu tenho Israel. Aqui embaixo, aqui, tá vendo? Aqui em vermelhinho, aqui eu tenho Judá. E ali para cima todas as tribos de Israel. Eu fiz aqui um zoom. Tá vendo ali onde estão os pininhos ali de localização? Eu chamei um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então aqui embaixo, aquele primeiro pininho aqui embaixo aqui, ó, é Hebron. Quem está, a gente acabou de ver aqui que está reinando em Judá? Davi. Davi, ele se torna rei apenas em Judá. Judá, ele é levado para Hebron. Ele é levado para Hebron, e lá em Hebron ele é ungido rei sobre Judá. Então, enquanto Esbozete está sendo rei sobre todo Israel, Davi está sendo rei sobre a tribo de Judá. E aonde? Em Hebron. Então, na capital, Hebron. Ok? Ficou claro isso daí? E o restante todo, quem reinava? Esbozete. E a capital antes que Samuel reinava era Gibeá. Está aqui, é o segundo ali em cima, vocês estão vendo? É acima de Hebron, Gibeá. Gibeá, então, era a capital onde Saul reinava. Primeiro capital de Israel era Gibeá, onde Saul fazia o seu reinado. Ali vocês podem ver, aqui dá para ver melhor que era isso em Benjamim, tá ok? Na tribo de Benjamim, território de Benjamim. E agora, Abner leva Esbozete agora para Manaim. Lá em cima, tá vendo? Agora, por que Abner leva, então, Esbozete de Gideá, que era a capital que o seu pai reinava dali, e ele desloca essa capital para Manaim? Algumas coisas. Primeiro, nós acabamos de entender que Davi estava reinando aonde? Judá. E Gibeá fica bem próximo, não fica? Então eu preciso levar ele para longe em questão de segurança de guerra, tá? Então ali estava muito próximo da tribo de Judá atacar então a capital ali em Gibeá. Então ele se desloca e leva Esbozete, leva a capital de Israel para Manaim. Uma outra situação é a posição estratégica em relação
ao controle de toda a região do norte de Israel. Eu tenho aqui Judá, que fica no sul, já está sendo governado por Davi, então não é uma preocupação de Isbosete, ali já não dá mais para ele entrar. Ele tem que se preocupar com quem? Lá para cima. Então ele vai mais para o centro, onde ele fica perto de todas as outras tribos, exercendo então o seu reinado por essas outras tribos. Então eu tenho esse outro motivo dele ter levado essa capital para lá. E uma outra coisa também, como nós acabamos de falar, Isbosete, ele não tinha anuência de Deus. Ele não foi ungido por Deus, não teve um sacerdote que foi lá e derramou óleo sobre a cabeça e falou assim, olha, tu és rei sobre Israel porque Deus assim o quer, como seu pai aconteceu com seu pai. Ele não teve isso. Então ele leva também para Manaim, porque Manaim tinha todo um simbolismo. Não sei se os irmãos lembram, mas está lá escrito no livro de Gênesis, quando Jacó ele vai se encontrar com seu irmão, o que acontece? Ele passa por esse lugar, e nesse lugar ele vê um exército de anjos. Ele tem uma visão espiritual e ele consegue ver um exército de anjos nesse lugar, e ele dá o nome de Manaim, que significa duplo acampamento. Significa que ali estava o exército dos anjos do Senhor. Então ali tinha um simbolismo. Levando Isbosete para lá, estava simbolizando que Isbosete estava num lugar onde os anjos do Senhor eram o seu exército. Então havia também um apelo espiritual para isso, já que ele não contava com a anuência de Deus, ele vai para lá também por causa dessa situação. E aí nós tiramos mais uma lição. Mais uma lição. Que se você não estiver alinhado ao seu propósito, se você não estiver debaixo da vontade de Deus, você pode estar no lugar mais espiritual possível. Você pode estar rodeado de anjos. Você pode estar com a sua cabeça cheia de um exército de anjos do Senhor, que nada disso vai valer. Nada disso será suficiente. Se você não estiver alinhado, você pode estar em Manaim, você pode estar na igreja mais espiritual, você pode olhar para cima e ver os anjos do Senhor lá em cima, um exército de anjos do Senhor lá em cima, mas se você não está alinhado com a vontade do Senhor para a sua vida, nada disso é suficiente. Nada disso é suficiente. Claudinei, mas como que eu sei qual é o meu propósito? Como que eu sei se o meu propósito está alinhado com a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. E sabendo se aquilo que você está fazendo, aonde você está fazendo e da função que você está fazendo de acordo com a palavra do Senhor. Você pode ser um fotógrafo debaixo da vontade do Senhor, fazendo as coisas da maneira correta, da maneira honesta. Você pode ser um professor debaixo do propósito do Senhor. Você pode ser um engenheiro, um advogado. Você pode ser um pintor. Você pode ser um contador. Né? O que mais? Pode ser um músico. Você pode ser um vendedor. Pode ser um farmacêutico igual eu. Mas se você estiver alinhado a isso que você está fazendo, está alinhado com a vontade de Deus, que é a palavra, tudo vai bem. Tudo vai bem. Esse exército de anjos vão estar ao seu favor. Vão estar ao seu favor. Mas, se naquilo que você faz, você desagrada ao Senhor, isso não vai levar você para lugar nenhum. Os anjos não vão se mover 1 milímetro sequer em seu favor.
Por mais que você esteja num lugar espiritual, por mais que você frequente um culto todos os domingos e ainda vai no grupo de comunhão toda quarta, e ainda vai no Cartas de Amor, você é um crente daqueles bacana. Mas se o teu proceder na tua casa, onde você faz, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão, como autônomo, se você não estiver alinhado com a vontade do Senhor, com a palavra de Deus, nada disso vale a pena. Nada disso vai ter alguma serventia, por mais que você esteja no lugar mais espiritual possível. Bom, avançando um pouco, Isbosete precisava, então, se estabelecer o seu reinado. E qual era o grande empecilho de Isbosete para estabelecer o reinado de Isbosete? Davi. Davi era o grande obstáculo, Davi era o grande empecilho para que Isbosete pudesse estabelecer-se como rei, estabelecer o seu reinado. E não demorou muito para que os dois exércitos se encontrassem. E isso acontece numa cidade chamada Gibeão. Coloca para mim de novo lá. Fica bem próximo ali de Gibeá. Está vendo aqui, do lado aqui de Gibeá, eu coloquei um círculo vermelho, mais ou menos nessa região aí. Bem aqui assim, ó. Aqui embaixo, isso, esse círculo vermelho aí. Isso. Perto de Mispa aí. Aí. Mais ou menos por aí, é onde é a região de Gibeon. Não é Gibeá. Gibeá é a cidade, Gibeão é outra cidade, mas são próximas. E acontece que num lugar, num açude, num poço, não se sabe muito bem, esses dois exércitos se encontram. E a gente vai ver o que aconteceu lá em 2 Samuel 2, do 12 ao 13. 2 Samuel 2, do 12 ao 13. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo se posicionou de um lado do açude e o outro grupo no lado oposto. Então agora o que acontece? Os dois generais estão ali e eles chegam à seguinte conclusão: vamos colocar 12 homens do meu exército e 12 homens do seu exército para lutar. Aquele que ganhar, ganha a guerra. Todo mundo achou interessante essa ideia e colocaram, então, 12 soldados, um de um lado e outro do outro, e colocaram os dois para brigar. E olha o que acontece. Desce um pouquinho mais no versículo 16. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar situado em Gibeon foi chamado de Eucate Hazurim. Eucate Hazurim significa campo de punhais ou campo de hostilidade. Esse é o significado dessa palavra. 12 irmãos, porque eles, 12 israelitas contra 12 israelitas, se lutaram, né? Se batalharam aí, e os dois mortos. Que ensinamento isso daí traz para nós? Que numa guerra entre irmãos, ninguém sai ganhando. Numa guerra entre irmãos, ninguém sai ganhando. Então não queira você travar uma guerra contra o seu irmão, porque na verdade você não vai estar ganhando nada. Na verdade, os dois vão sair feridos. Numa guerra entre irmãos, ninguém sai ganhando. Os dois saem mortos. E tem muitas casas por aí, muitas casas de famílias que estão sendo chamadas de Eucate Hazurim, que vivem em um campo de hostilidade. O marido brigando com a mulher.
dois irmãos brigando. Ninguém sai ganhando. Só há ferida, só há morte. Entre irmãos, ninguém ganha batalha. Entre você e seu marido, não há vencedor. Só há dois feridos. Muitas vezes a gente quer ganhar algumas guerras dentro de casa, não é verdade? A gente quer ganhar na discussão. Às vezes a gente quer ganhar na violência, porque nós homens somos um pouco mais fortes. Agredimos, falamos, machucamos. Mas a gente se esquece que você e a sua esposa são um só. E ao ferir a sua esposa, na verdade, você está ferindo a si mesmo. Ao ferir o teu filho, na verdade, você está ferindo a si mesmo. Numa guerra entre irmãos, ninguém sai ganhando. Que a nossa casa não seja uma casa de hostilidade. Que a nossa casa não seja um campo de batalha. Nós temos que lembrar que o nosso inimigo é outro. Enquanto o inimigo da família coloca nós dois para brigarmos, quem ganha, na verdade, é o inimigo. Ao invés de nós, como casal, estarmos unindo forças para debater e para batalhar contra um inimigo em comum, nós estamos se degladiando entre si. Que a nossa casa não seja uma casa de hostilidade. Então, como esse enfrentamento não resultou em nenhuma vitória, os 12 morreram de um lado e os 12 morreram do outro, eles partiram então para a guerra. E o que aconteceu? O exército de Abner, comandado por Abner de Isbosete, perdeu 360 homens. E o exército de Davi perdeu apenas 20. Só que algo aconteceu também. Um desses 20 se chamava Azael. E Azael era irmão de Joabe. E Abner acabou matando Azael. Acabou matando o irmão do general do outro exército. A coisa começa a complicar, né? Aí é que está a questão das batalhas. As coisas sempre complicam. As coisas sempre vão como diz a própria palavra, um abismo chama outro abismo. Aquela guerra complicou. Abner acabou matando irmão do Joabe. E essa situação se complica mais na frente. Então o enfrentamento entre essas duas casas de Davi e Saul começou a se tornar um pouco mais frequente. Só que cada vez mais a casa de Davi se fortalecia e a casa de Saul se enfraquecia. E agora vai entrar em cena a vaidade humana. E isso daí sim vai colocar o ponto final no reinado de Isbosete. Está lá em 2 Samuel 3, verso 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e as famílias de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Lembra de Abner? General do exército de Isbosete? O povo começou a perceber que o rei era um rei meio fraco. E começou a Abner, por ser primo, ele estava dentro então da família, começou a se destacar. Isso agradou Isbosete ou não? De maneira nenhuma. Isso não agradou Isbosete. Isbosete então começa a perceber que Abner está se tornando mais forte que ele mesmo. E aquele homem que fez com que ele chegasse ao posto de rei, agora torna-se inimigo dele. Então Isbosete trama na cabeça dele um plano. E está escrito
Não anotei aqui onde estava escrito. Mas logo mais abaixo está escrito. E aí, Isbosete, o que acontece? Ele vai acusar a Abner de ter dormido com Rispa, que era uma concubina do seu falecido pai. Por que ele faz isso? Para tentar derrubar Abner. Ele acusa Abner de ter dormido com Rispa, ou Rispá, que era uma concubina do pai dele, do falecido pai. E Abner, já sabendo que ele já tinha perdido 380 homens numa batalha, já estava percebendo que a casa de Saul estava enfraquecendo. O que acontece? Ele percebe essa grande oportunidade, na verdade, que Isbosete está dando para ele e fala, agora é a minha deixa. Agora é o meu momento de vazar daqui, porque a coisa está ruindo. Então, nesse momento onde Isbosete faz uma falsa acusação para Abner, Abner fala, quer saber de uma coisa? Vou vazar daqui. E olha que interessante, né? Deus, quando unge uma pessoa, ele se mantém fiel àquela pessoa. Agora veja bem, esse homem colocou Isbosete como rei. Na primeira dificuldade, o que aconteceu? Caiu fora. Esse é o problema da gente confiar em homens. Quando a gente confia em homens, é isso que acontece. Na hora que ele viu que ele estava sendo prejudicado, o que ele fez? Caiu fora. Isso que acontece. Mas Deus não é assim. Deus é fiel para conosco. Por isso que nós não podemos nos afirmar ou nos estabelecer em homens. Porque homens são inconstantes. Na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, vai cair fora e vai deixar você sozinho. Se apegue, pois, em Deus, nunca em homens, nunca em líderes. Em Deus, em Jesus, esse nunca abandona. A situação pode te complicar para o teu lado. Você pode estar passando por a maior dificuldade possível. Deus sempre está do seu lado. Homens não. Homens, na primeira dificuldade, cai fora. E o que Abner fez? Saiu fora e foi aonde? Lá em Davi. E falou para Davi, olha, agora eu quero apoiar a ti. Davi recepciona ele muito bem, fala, pode vir, faz um acordo, uma aliança com Abner, só que o que acontece quando Abner está indo embora, pelas costas de Davi, Joabe mata Abner. Lembra de Joabe? Por vingança. Por quê? Abner tinha matado o irmão dele. E agora Abner vai lá e mata Abner. Olha que situação. Vocês viram como que complica as coisas? Aquela morte daquele irmão agora complicou a situação para o Abner. Agora complicou para ele. Ele morreu. E o que acontece? Davi, sabendo dessa situação, ele não fica nem um pouco feliz. E ele amaldiçoa a família de Joabe, o seu próprio general do exército. Olha o coração de Davi. Ele prefere agradar a Deus do que aos homens. Porque ele está amaldiçoando o seu próprio general. Ele poderia pensar assim, eu vou amaldiçoar o meu general? O cara que controla as minhas tropas? E se ele voltar contra mim? E se ele fizer algo para derrubar o meu reinado? Essa não é uma preocupação de Davi. Davi faz aquilo que é certo diante de Deus. E Joabe não agiu da maneira correta. Ele deveria ter deixado a vingança para Deus, e não ele ter feito com as próprias mãos. E Joabe vai lá e faz com as próprias mãos, de maneira covarde, assassina Abner. Olha a situação. E o que acontece? Samuel, coloca lá para mim, 2 Samuel 3, 29.
Davi amaldiçoa Joabe, dizendo assim: caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Há alguns estudiosos que dizem que aquela situação onde Jesus cura aquela mulher de fluxo, ele está curando e terminando com essa maldição. Algumas pessoas vão dizer que essa mulher era da família de Joabe. Né? Aí a Bíblia não diz isso claramente, amados. Deixar isso bem claro. Estou dizendo que alguns teólogos, alguns estudiosos dizem isso. Mas faz algum sentido. Bom, agora Abner, que era o grande homem forte de Isbosete, está morto. Davi está mais forte que nunca. O que sobra para Isbosete? A derrota. Infelizmente, ele sofre então um atentado. 2 homens do seu próprio exército, homens de alta patente, entram na casa de Isbosete, e enquanto ele estava dormindo, mas olha o problema desse rei aqui, estava dormindo em que momento? Ao meio-dia. Está lá em 2 Samuel 4, do 5 ou 6. Então Isbosete estava dormindo na hora mais quente do dia, no seu descanso do meio-dia. E esses 2 homens, Recabe e Baná, entram na casa, e verso 6, os 2 entram na casa como se fossem buscar trigo e transpassam ali o estômago e depois fugiram. Então Isbosete é morto na sua própria cama. Olha a situação. Aí vocês pensam, bom, Davi deve ter ficado muito alegre, né? Davi deve ter ficado, deve ter pegado esses 2 caras aí e deve ter dado ouro, joias, dinheiro, ter colocado esses 2 homens em alto posto, não é verdade? Alguns poderiam falar assim, né? Porque pensa bem, esses 2 homens mataram o seu oponente. Agora o caminho de Davi estava totalmente aberto para ser rei sobre todo o Israel. Se fosse um homem qualquer, se fosse um homem que o coração dele não agradasse a Deus, ele iria fazer o quê? Uma festa, obviamente. Ia pegar esses 2 homens e ia dar dinheiro, posição, prestígio para eles. Mas Davi, mais uma vez, agrada a Deus e não agrada aos homens. Veja o que Davi respondeu, e para a gente finalizar, lá em 2 Samuel 4, do 9 ao 12. O que Davi respondeu para esses 2 homens, Recabe e Baná? Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom de Berote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclage, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem aos seus soldados e os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Ele mata esses 2 e ainda dá um sepultamento digno para Isbosete. O que a gente tira com lição para isso? Que nós devemos confiar nas promessas de Deus.
Davi confiava nas promessas de Deus. Davi sabia que Deus iria trabalhar para que a promessa dele, para que a palavra dele se cumprisse. Ele não precisava fazer nada. Sabe por quê, amados? Na nossa tentativa de querer fazer algo, a gente tem que lembrar que a nossa justiça, ela é podre. A gente quer dar uma mãozinha para Deus. A gente quer que naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, nós queremos ir lá e está demorando muito. Está demorando demais. Vamos dar uma acelerada nisso aqui. A gente acaba colocando a nossa mão. O problema é que a nossa mão está corrompida. O problema é que a nossa justiça está corrompida. E a gente pode estar fazendo algo que acaba desagradando a Deus. Então, Davi, ele confiava naquilo que Deus iria fazer. Se Deus tinha falado que ele iria ser rei sobre Israel, ele descansou nisso. E ele não precisava fazer nada para que ele se tornasse rei sobre Israel. Em nenhum momento ele fez algo. Em nenhum momento ele forçou. Em nenhum momento ele colocou as suas mãos para que isso acontecesse. E muito pelo contrário, enquanto algumas pessoas tentaram por várias vezes ajudá-lo, entre aspas, para que isso acontecesse, ele puniu essas pessoas. Ele puniu aquele que matou Saul, ele puniu aqueles que mataram Esbozete, ele puniu aquele que matou Abner. Por que isso? Porque ele confiava na palavra do Senhor. Se aquilo que você deseja não vier das mãos de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Amém? Enquanto o ministério de louvor estiver vindo para cá, vamos orar?